Nós vamos analisar agora algumas informações muito importantes sobre função quadrática. A primeira é que a função quadrática é toda função do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c são números chamados coeficientes e este a que acompanha o x² não pode ser zero. Se este a zerar, o termo em x² desaparece, você vai ter apenas bx mais c, que é uma função de primeiro grau e não mais uma função de segundo grau. Por isso que o a não pode ser zero. Quando você tem a regra da função de segundo grau, você deve identificar o a, o b e o c. É assim que a gente começa a fazer as resoluções desse tipo de questão. Você precisa lembrar que o a é aquele número que estiver junto do x², o b é aquele número que está junto apenas do x e o c é aquele número que não vai ter x nenhum perto dele. Como exemplo, você tem aí y igual menos 3x mais 2 mais 5x², e você já percebe que a ordem aí foi alterada. O a é o 5, porque é ele que está junto do x². O b é o menos 3, mesmo tendo vindo aí na frente, mas esse menos 3 está junto só do x, então ele é o b. E o 2 é o c, porque ele está sem nenhum x perto dele, grudado nele. Outro exemplo é y igual menos x² menos 3 mais 5x. Você percebe aí que o a é menos 1, porque esse menos 1, embora não apareça claramente aí, mas tem o menos 1 junto do x². O b vale 5, porque ele está grudado no x, mesmo ele estando escrito aí por último. E o c é o menos 3, que está aí sem x nenhum grudado nele. Outro exemplo é f de x igual a menos x² sobre 2 menos x mais 1. O a é o menos 1 sobre 2. Veja que no a não entra o x² nunca, é só o número. O x² só denuncia que o número que está grudado nele é o a. Então, o a aí é menos 1 sobre 2. O b é menos 1, que está junto desse x. E o c é o mais 1, que está sem x nenhum grudado nele. Veja que a gente pode trocar de posição livremente o a, b e c, e eles serão identificados facilmente por esse código. Quem estiver junto do x² grudado no x² é o a, quem está grudado só no x é o b, quem tiver sem x nenhum será o c. Quanto à representação gráfica, é possível a gente fazer, sem problema nenhum, o gráfico da função de segundo grau. É importante lembrar que o gráfico de uma função de segundo grau chama parábola. Enquanto o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. É interessante perceber também que o gráfico da função de segundo grau ele pode ser de pelo menos duas maneiras. Essa que você está vendo no desenho com o a maior que zero, quer dizer, quando o termo que está junto do x² for um número positivo, você vai ter o que a gente chama de concavidade para cima. Você tem a abertura aí para cima. Nós destacamos aí no gráfico, no corte aí no eixo y, esse corte a gente chamou de C. Por quê? Sempre o gráfico da função de segundo grau vai cortar o eixo y no termo independente C. Então, quando você tiver a função de segundo grau, você encontrou o C, você já sabe que ali vai ser o corte no eixo y. No eixo x, nós destacamos dois cortes que são as duas respostas. Toda função de segundo grau é para ter duas respostas. O primeiro corte foi chamado de x1, o segundo corte foi chamado de x2, e você percebe lá na parte mais baixa um pontinho que a gente chamou de V, que é o vértice. Então, o C é o termo independente, corte no eixo y, x1 e x2 são as raízes ou zeros da função, que são os cortes no eixo x, e o V, que aqui é o nosso ponto mais baixo, é o vértice da função. Perceba que a abertura do gráfico aí é para cima, porque o a é um número positivo. Se o a for um número agora negativo, a
abertura do gráfico vai ficar para baixo. A gente diz que a concavidade é para baixo. E nós temos aí os mesmos elementos. O corte no eixo Y é o C, que é o termo independente. Os dois cortes no eixo X são o x1 e o x2, que são as raízes ou zeros da função. E aí o ponto mais alto agora será o vértice. Veja que quando o A é positivo, o vértice fica lá embaixo. Quando o A é negativo, o vértice fica lá em cima. Quanto aos zeros ou raízes da função de segundo grau, que a gente comentou nos desenhos que a gente mostrou aí, na verdade seriam as respostas. Quando você tem a função de segundo grau e vai começar a tentar encontrar onde o gráfico dela corta o eixo x, você acaba caindo numa equação de segundo grau. E essas respostas seriam os zeros ou raízes da função. Como é que eu faço para encontrar os zeros ou raízes da função? Você pode ver aí no nosso quadro, nós listamos 3 passos que você pode dar para encontrar os zeros ou raízes. O primeiro é identificar A, B e C. Você precisa identificar A, B e C. O segundo é usar essa formulazinha que é a fórmula do delta. O delta, que é esse triângulozinho estranho aí, é o B ao quadrado menos 4, que já está na fórmula, vezes o A, vezes o C. Vê que apareceu aí o B, o A e o C, que a gente identificou aí no primeiro passo. Por fim, você usa o que os livros chamam de fórmula de Bhaskara, que diz que o valor de x é dado por menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente encontrou aí no passo 2, dividido pelo dobro de a, por 2 vezes a. De novo, aqui nessa fórmula aparece o b, aparece o a, e o c fica escondido aí dentro desse delta que a gente encontra no passo 2. É importante relembrar que esses 3 passos a gente dá para encontrar as raízes, que são os pontos em que o gráfico, que é a parábola, corta o eixo x. Para que fique um pouco mais claro como é que a gente faz para calcular as raízes, a gente vai relembrar por meio de um exemplo. Aí nós vamos encontrar as raízes da função definida por y igual menos x quadrado mais 4x mais 5. É importante que você leia comigo todos os passos que estão descritos aqui para você não se perder, tudo ok? O primeiro passo é identificar A, B e C. É fácil perceber que o A é menos 1, porque está junto do x quadrado, embora não esteja escrito o menos 1 ali. O 4 é o B, porque ele está grudado no x, e o C vale 5, porque é um número que está sem x nenhum. O segundo passo, como nós vimos, é calcular o delta. Pensei, mas para que calcular o delta primeiro se eu poderia jogar logo tudo na fórmula de Bhaskara? A questão é que se o delta for negativo, eu não vou ter raízes, então não usaria a fórmula de Bhaskara. Assim, calculando o delta primeiro, já sei se eu posso continuar e ir para a fórmula de Bhaskara ou se eu devo parar a conta porque eu não terei mais raízes. Daí o delta, b quadrado menos 4ac, portanto, delta é igual, o b vale 4, então 4 ao quadrado, menos 4 da regra, vezes o a, que vale menos 1, coloquei entre parênteses aí para não misturar o vezes com o menos do 1, vezes o c, que vale 5. Portanto, delta é igual, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e não 4 vezes 2, tá? 4 vezes 4, que dá 16, menos 4 vezes menos 1 já dá mais 4, vezes 5 vai dar mais 20. 16 mais 20 deu 36, portanto o delta vale 36. O terceiro passo, então, é usar a chamada fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você vai já entender por que tem esse mais e esse menos aí antes da raiz de delta. Pois bem, trocando os valores a, b, c e delta aí na chamada fórmula de Bhaskara, nós temos menos da fórmula, o b, que é positivo, 4, então fica menos 4, mais e menos da fórmula, raiz de delta, que vale 36, sobre 2 da fórmula, 2 vezes menos 1, que é o a. Deixamos o menos 1 aí no parênteses para não misturar aí com vezes. Embaixo aí a conta x igual o menos 4, que a gente ainda não mexeu, mais e menos também não mexeu, raiz de 36 é 6. Então a gente já coloca a resposta, não precisa mais do sinal da raiz, porque o c já é a resposta da raiz de 36. Sobre
2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, agora a gente separa a conta. Como assim separar? Você lembra que tem o mais e o menos, né? Menos 4 mais e menos 6 sobre menos 2. Então, a gente vai separar o x1, vai ser a continha com o mais, e o x2, a continha com o menos. Então, vamos escrever assim. x1 igual menos 4 mais 6 sobre menos 2. Menos 4 mais 6 dá 2, dividido por menos 2 dá menos 1. A outra conta é o x2, a gente vai usar o sinal de menos que está entre o 4 e o 6. Vai ser menos 4 menos 6 sobre menos 2. Menos 4 e menos 6 dá menos 10 sobre menos 2. Dividindo aí vai dar mais 5, porque é uma divisão com sinais iguais. Nós formamos assim os pontos menos 1 com 0 e mais 5 com 0. E nós temos aí os dois pontos que determinarão o lugar em que o gráfico vai passar cortando o eixo X. Nos dois desenhos iniciais, nós falamos das raízes, que são os pontos de corte no eixo X, e já aprendemos agora há pouco como é que calcula essas raízes. A gente falou também do vértice. Vamos ver agora como é que faz para calcular o vértice. Nós temos aí 3 passos que podem ser dados. O primeiro, que a gente já conhece, é identificar o A, o B e o C. O segundo e o terceiro, inclusive, como o vértice é um ponto e esse ponto tem x e y, então o vértice também tem o x e o y. Portanto, o segundo passo é calcular o x desse vértice. Como é que eu faço para calcular o x do vértice? Eu uso x igual menos b sobre 2a. Não vai confundir lá com a chamada fórmula de Bhaskara, tá? Então, x igual menos b sobre 2a. E o terceiro passo, para você encontrar o y desse ponto vértice, o y do vértice, você vai usar y igual menos delta sobre 4a. Com isso, você vai ter o ponto V, x e y. O x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Vamos ver aí um exemplo de como é que a gente faz para calcular o vértice. Dada aí a função que a gente já trabalhou no exemplo anterior, y igual menos x² mais 4x mais 5, vamos fazer aí o primeiro passo, que é identificar o A, o B e o C. O A, vimos que é menos 1, o B é 4 e o C é 5. No segundo passo é calcular o x do vértice, que é dado por x igual menos b sobre 2a. Lê junto comigo para você não se perder. Se x igual a menos b sobre 2a, isso é igual a menos da fórmula, o b que é mais 4 vai ficar menos mais 4, dá menos 4 sobre 2a, que é 2 vezes a, o a vale menos 1, então eu escrevo 2 vezes menos 1, que é igual, menos 4 a gente não mexeu, sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 4 dividido por menos 2 é uma divisão com sinais iguais, portanto dá mais 2. E o terceiro passo é calcular o y do vértice, que é dado por y igual menos delta sobre 4a. Aqui a gente vai aproveitar que no exemplo anterior a gente já calculou o delta, né? O delta deu 36, então o y igual menos delta sobre 4a é igual a menos 36 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Isso vai dar menos 36, que a gente não mexeu ainda, sobre 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 36 dividido por menos 4 dá mais 9, porque é uma divisão com sinais iguais. E aí você tem que o vértice é mais 2 e mais 9, ou como os dois são positivos, você pode escrever simplesmente V2, 9, e nós temos aí o nosso ponto vértice. Ainda em relação ao vértice, é preciso que você lembre de uma coisinha. Quando você estiver resolvendo algumas questões de função de segundo grau, podem aparecer frases como calcule o valor máximo ou calcule o valor mínimo da função. Quando você ouvir falar de valor máximo ou valor mínimo da função, lembre imediatamente de vértice. E se for o valor máximo ou mínimo da função, lembre especificamente de y do vértice. É interessante lembrar que quando o a, que é o número que acompanha o x², for um número positivo, você sabe que o gráfico vai ter a abertura para cima, a concavidade para cima. A é positivo, concavidade para cima, o vértice vai ser a parte mais baixa. Então, a função vai ter um valor
mínimo, porque o vértice fica lá embaixo. Quando o A é negativo, você deve lembrar que o gráfico fica com a concavidade para baixo. Então, o vértice será o ponto mais alto e a função, então, terá um valor máximo. Lembre bem, valor máximo e valor mínimo de função, você tem que pensar logo em vértice, especificamente em y do vértice. Não esqueça disso. Uma coisa que a gente viu lá na função de primeiro grau, que a gente vai ver de novo aqui, é a questão da imagem da função. No desenho, você pode acompanhar, nós colocamos aí um gráfico. Você já percebeu que como a concavidade está para cima, o A é maior que zero. Nós destacamos o C, que é o corte no eixo Y. Destacamos o x1 e o x2, que são os cortes no eixo x, ou as raízes ou zeros da função. E destacamos o ponto V, que é o vértice. Aí no desenho a gente destacou no ponto tanto o x do vértice, que eu chamei de xv, quanto o y do vértice, que a gente chamou de yv. Tem um risco meio torto aí, vermelho, que sai do yv e segue aí para cima. Esse risco vermelho representaria a sombra do gráfico no eixo vertical. A sombra do gráfico no eixo vertical é a imagem da função. E você já percebe aí que a imagem começa no y do vértice e vai subindo, porque a parábola não vai acabar nunca aí para cima. Então, começou a sombra aí no y do vértice e subiu. A imagem inicia em y, quer dizer, vai de y até mais infinito. E isso quando o A é maior que zero e a concavidade é voltada para cima, portanto, a função tem um valor mínimo. E aí, a imagem começa no y do vértice e sobe. Por outro lado, quando o A, que é o cara que está com x quadrado, é negativo, você lembra que a concavidade é para baixo. Sendo assim, o vértice é o ponto mais alto do nosso gráfico. Destacamos aí de novo o x do vértice, que é o xv, o y do vértice, que é o yv. Destacamos o x1, o x2 e o c, mas o que interessa para nós é o seguinte. Aí, embora o nosso desenho não tenha ficado aí o risco vermelho lá desde o comecinho, mas a ideia é que a imagem vem lá de todos os números negativos que estão lá embaixo e quando chega no YV ela para, tudo ok? No desenho não ficou muito legal porque faltou um pedacinho aí embaixo, mas a ideia é a seguinte, a imagem vem de lá de baixo do menos infinito, do menor número negativo possível que você conseguir imaginar e para aí no YV. Quer dizer, a imagem vai só até o Y, vem de menos infinito até o y. E aí você tem a imagem da função de segundo grau quando o A é negativo e, portanto, concavidade para baixo. Uma coisa que atormenta muito o pessoal na hora de trabalhar com funções é a construção do gráfico. Felizmente, hoje, nas provas de vestibular, Enem, etc., eles trabalham mais com a leitura do gráfico do que com a construção. É claro que pode ser que você tenha que fazer alguma outra prova que você precise construir, então a gente vai trabalhar como é que faz para construir esse gráfico, mas eu acredito que sabendo construir vai ser mais fácil para você conseguir ler e entender o gráfico. Sendo assim, nós temos aí para você os passos que precisam ser dados para você construir o gráfico de uma função de segundo grau e nunca errar. Leia com calma aí, me acompanhe para você não se perder. Então, para construir o gráfico de uma função quadrática, primeiro passo que a gente já está bem acostumado, identifique A, B e C. Segundo passo, identifique a concavidade, quer dizer, analise qual é o sinal de A. Você lembra que se o A for positivo, a concavidade é para cima, então você tem a abertura para cima. E o vértice vai ser o ponto mais baixo. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo, portanto, a abertura é para baixo e o vértice vai ser o ponto mais alto. Não esqueça disso. Terceiro passo é calcule os zeros ou raízes, que são os cortes no eixo X. Você lembra que para calcular zero ou raiz, você passa pelo delta e depois pela fórmula de Bhaskara. O quarto passo é calcule o vértice, que é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, e você tem o ponto com x e y no vértice. Finalizamos aí com o quinto passo, marque o termo independente C
no eixo Y. Nos desenhos que a gente viu até agora, você vê que tem lá sempre o corte no eixo Y, assinalado lá com o C. Então, você identificou o C lá no primeiro passo, você já marca agora o C como um pontinho aí no eixo Y. Com esses 5 passos, você vai conseguir construir o gráfico sem erro nenhum. Mas, para melhorar a sua vida aí, vamos ver um exemplo. Vamos construir o gráfico dessa função definida por f de x igual x² menos 5x mais 4. Acompanhe comigo a leitura para você não se perder. O primeiro passo qual é? Identificar a, b e c. Observando aí a função definida por f de x igual x² menos 5x mais 4, o a vale 1. Mesmo que ele não esteja escrito aí, você já sabe que o a vale 1, que é o 1 que está acompanhando o x². O b é o menos 5, porque é ele que está acompanhando só o x. E o c é o 4, porque é ele que está sozinho, sem x nenhum. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é analisar a concavidade. Se o a vale 1, portanto, ele é maior que 0, é positivo. Se é positivo, a concavidade é para cima. Então, a boca do gráfico é para cima e o vértice será a parte mais baixa do nosso gráfico. O terceiro passo é calcular as raízes. E você lembra que para calcular as raízes eu tenho duas etapas. A primeira é calcular o delta. Então, acompanha comigo aí. Delta é b² menos 4ac, ou seja, o b é menos 5. Então, fica menos 5 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 4. Menos 5 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 5 vezes menos 5 dá 25. Não é menos 5 vezes 2, é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. 25 menos 16 é igual a 9. E ainda o passo seguinte é ir para a chamada fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais e menos raiz de delta sobre 2a. Continuando aí, igual menos da regra, o b, que é menos 5, deixei separado dentro do parêntese, mais e menos raiz de delta, que vale 9, sobre 2 vezes 1, o a vale 1. Isso aí vai dar igual, menos 5 dá mais 5, mais e menos. Raiz de 9 é 3 sobre 2 vezes 1, 2. E aí a gente já pode separar, né? Calcular o x1 com a continha do mais e o x2 com a continha do menos. O x1 será 5 mais 3 sobre 2. 5 mais 3 dá 8 sobre 2, dividiu aí dá 4. E o x2 com a continha do menos é 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 dá 2 sobre 2, divide aí vai dar 1. E nós temos aí o quarto passo, que é o vértice. O vértice, o x é menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Calculando o x aí menos da regra, o b, que é menos 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Fica menos 5 sobre 2 vezes 1. E calculando aí dentro também o y, menos delta. O delta é 9, então fica menos 9 sobre 4a. 4 vezes o 1, porque o a vale 1. Continuando aí, no x, o menos 5 dá mais 5 sobre 2 vezes 1, que dá 2. E o menos 9, ninguém mexeu, sobre 4 vezes 1, que dá 4. Então, eu tenho o 5 sobre 2 e o menos 9 sobre 4 formariam aí o meu vértice. E eu tenho, então, todos os pontos necessários para construir o gráfico. Acompanhe com muita calma. Nós fizemos o seguinte, marcamos aí o C no eixo Y. Você lembra que o C da nossa questão vale 4, então eu já marco logo ele no eixo Y. Marcamos aí no eixo X, o x1 e o x2, que foram 1 e 4. Marcamos aí no nosso eixo X. Marcamos o ponto V, que é o vértice, que foi o x, 5 sobre 2, e o y, menos 9 sobre 4. 5 sobre 2 é 2,5, então fica entre 2 e 3. O menos 9 sobre 4 é cerca de menos 2,25, então fica aí abaixo do menos 2, e nós temos o vértice. Marcamos o C, que vale 4, o x1, que a gente encontrou valendo 1, o x2, que a gente encontrou valendo 4, e o vértice, que teve o x, 5 sobre 2, e o y, menos 9 sobre 4. Nós aprendemos hoje que a função de segundo grau é aquela que tem a letrinha ao quadrado.
ela é do tipo ax² mais bx mais c, onde esse a nunca pode ser zero. Nós aprendemos ou relembramos que o gráfico da função de segundo grau, ou função quadrática, é chamado parábola, e que essa parábola tem uma característica muito interessante relacionada ao a, que é o número que acompanha o x². Quando o a é positivo, a concavidade é para cima. Quando o a é negativo, a concavidade é para baixo. Nós vimos isso. Outra coisa que a gente trabalhou é como encontrar os zeros ou raízes da função de segundo grau, relembrando que zeros ou raízes são os pontos de corte do gráfico no eixo horizontal, que é o eixo x. Nós vimos que para calcular esses zeros ou raízes, eu calculo primeiro o delta, que é b² menos 4ac, e depois uso a chamada fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E voltando ao gráfico, nós relembramos que aquele ponto em que o gráfico deixa de descer quando o a é positivo ou deixa de subir quando o a é negativo, ele será o ponto mais baixo ou o ponto mais alto, é o vértice. E para calcular o vértice, eu preciso encontrar o x e o y desse vértice. O x menos b sobre 2a, o y menos delta sobre 4a. Nós aprendemos também que para construir esse gráfico, eu preciso apenas das raízes ou zeros, que são 2 pontos, preciso do vértice, que é um ponto só, e preciso do termo independente, que é o c. Com esses 4 pontinhos, eu consigo construir o meu gráfico sem problema nenhum. Por fim, nós relembramos também que quando eu quiser descobrir valor máximo ou valor mínimo da função, eu preciso lembrar do vértice, mais especificamente do y do vértice, e assim eu consigo trabalhar tranquilamente com função de segundo grau. No nosso próximo vídeo, a gente vai te dar alguns exemplos de aplicações práticas de função de segundo grau. Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo.